pessoal, para mais um vídeo hoje no canal. E esse vídeo é a continuação de uma série de vídeos sobre o modal de transporte. Rios e mares sempre foram obstáculos para o crescimento da civilização humana. E desbravar esses rios e mares trouxeram novos horizontes à nossa civilização. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o modal aquaviário. Esse modal já é usado desde os tempos mais remotos. O povo antigamente, vendo que os troncos de árvores boiavam na água, construíram embarcações para se deslocar de um local a outro. E um registro desse tipo de embarcação é a canoa de Pesce, construída entre 8200 e 7600 a.C. E esse modal, o modal aquaviário, contribuiu por muito tempo e ainda contribui para a comercialização entre civilizações e países. E aí, conforme o passar do tempo, o homem, criando mais conhecimento, foi construindo embarcações cada vez maiores e que possibilitava levar cada vez mais coisas. Sem o barco, por exemplo, nosso amigo Pedro Álvares Cabral não teria chegado ao Brasil. E nossa história vai começar com os fenícios. Os fenícios, uma sociedade que aparece ali entre 3000 e 2500 a.C., é uma sociedade que tem toda a sua base no comércio marítimo, fazendo exportação de azeite, vinhos e materiais utilizados naquela época. E a gente tem os gregos, outro povo que se destacou muito no modal marítimo, no modal aquaviário, tanto é que em filmes a gente vê os famosos barcos gregos, e os gregos passaram a competir pelo comércio marítimo com o povo do Oriente, principalmente os fenícios, que dominavam já a técnica de comercialização em águas, comercialização através do modal aquaviário. E os barcos dos gregos eram chamados de triremes, que tinham 36 metros de comprimento e mais de 150 armadores. Muito antes dos portugueses serem referência na navegação, os chineses já eram. Então lá no século I, a invenção da bússola veio da China e contribuiu muito para a navegação, para o modal aquaviário. E eles dominavam muito bem a navegação e a construção de navios. E aí, para encerrar um pouquinho essa parte da história, a gente entra no Brasil, que foi descoberto graças ao modal aquaviário. Então a chegada de Pedro Álvares Cabral foi possível pelo modal aquaviário. E é claro que não dá para falar de início de navegação no Brasil sem citar Portugal. Então assim, só para a gente entender, porque Portugal se tornou uma potência no modal aquaviário naquela época, na época das grandes navegações. Primeiro, uma monarquia consolidada, uma ótima posição geográfica. Olha onde Portugal se encontra. A posição geográfica para um modal aquaviário é excelente. E aí Portugal começa a investir e desenvolver o conhecimento náutico. Pensando no que? Na comercialização. Lembra que eu falei que a maioria dos povos começa a desbravar o mar para comercializar? Portugal também precisava expandir a sua comercialização, crescer sua economia. Que maneira eles pensaram disso? Inicia no modal aquaviário. Vamos abrir a nossa comercialização. E o caminho para isso é os navios. Vamos comercializar com outras civilizações, com outros povos e crescer economicamente. Os portugueses, então, são os primeiros europeus a se lançar no mar na época das grandes navegações. E os barcos utilizados por portugueses eram as caravelas. A caravela foi aperfeiçoada durante o século XV e XVI e tinha inicialmente poucos tripulantes. Uma caravela cabia 20 tripulantes. Era uma embarcação pequena, mas rápida e de fácil manobra. E aí a gente tem também as naus. As naus são embarcações maiores que as caravelas e que eram usadas para carregar cargas. Então quando Portugal vem para o Brasil, ele vem com caravelas, mas ele também vem com muitas naus. E é aí que se inicia a jornada de Pedro Álvares Cabral, porque ele ia para a Índia ajudar nessa comercialização, por isso estava levando várias naus para montar também esse comércio. E a rota para se chegar até a Índia naquela época era pelo Atlântico. E você tinha que abrir mais ao oeste para chegar até lá. E foi o que Cabral fez, ele abriu mais para o oeste, pelo Atlântico, para ir para a Índia. Mas, em 22 de abril de 1500, ele chegou à terra que hoje a gente chama de Brasil. Então essa foi a influência, e são os portugueses que influenciam muito no modal aquaviário aqui no Brasil. E aí, durante muito tempo,
A Marinha de Portugal é que faz a proteção da costa brasileira. E a transferência do Reino de Portugal em 1808 para o Brasil trouxe também muito de pessoas, estrutura e navios da Marinha Portuguesa. E esse seria o núcleo, então, da Marinha do Brasil. Os portos do Brasil representam uma grande força econômica para o país. E a gente conta com portos de diversos tamanhos e para diversos objetivos. E um dos principais deles são Porto de Santos. Localizado no estado de São Paulo, ele é considerado de grande porte e é o maior porto da América Latina. Ele contribui muito para o PIB do nosso país. Porto de Paranaguá. Também considerado de grande porte, ele localiza-se no Paraná. O Porto do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E a principal movimentação nesses portos é de contêineres, que ajudam na carga e descarga do material rápido. E esse trabalho é 24 horas por dia. As cargas são retiradas do caminhão e colocadas no navio. Além desse container deixar esse transporte muito mais rápido, essa movimentação muito mais rápido, ele também protege o produto de avarias. E para ter segurança nesse processo, a gente tem o uso de guindastes, que tem o nome de portainer, que podem chegar à altura de um prédio de 13 andares. Imagina trabalhar num guindaste desse, retirando o container e colocando no navio. Outro guindaste usado também é o RTG, que é usado para organizar o container lá no pátio. A gente também conta nessa modalidade com o transporte de cargas a granel, que são carregadas em tanques, características do modal aquaviário. Hoje em dia o transporte, o modal aquaviário, ele é muito utilizado para comercialização. O custo desse modal ele é muito mais barato. O modal aquaviário era muito utilizado para o transporte de pessoas antes da invenção do avião. E se você ainda não viu o nosso vídeo sobre o modal aeroviário, assim que terminar esse vídeo, vai lá, assiste, que lá tem a história completa desse modal e as suas características. E não esquece de novo, se inscreva no canal para a gente bater a meta de 1000 inscritos. Então, conforme foi crescendo o uso do modal aeroviário para transportar pessoas, porque é um modal muito mais rápido, a utilização do modal aquaviário para o transporte de pessoas se tornou menor. E aí a gente tem as subdivisões do modal aquaviário. É simples. O marítimo eu utilizo no mar. O fluvial é a utilização em rios. E o lacustre é a utilização em lagos. Simples. Marítimo mar, fluvial rios, lacustre lagos. Eclusas. As eclusas são como elevadores de navio. Quando o navio precisa subir um rio, ele entra na câmara, ela se fecha, é enchida com água, o que faz o navio se elevar até atingir um nível superior. Cabotagem. A cabotagem é a navegação entre portos marítimos sem perder a costa de vista. Isso é uma vantagem para o Brasil, pela extensa costa que a gente tem. E as principais cidades, polos industriais, estão mais ao litoral do nosso país. Então é uma vantagem para o Brasil esse transporte, esse modal por cabotagem, sem perder de vista a costa. E aí a gente tem a cabotagem internacional, que é fazer essa viagem sem perder a costa, por exemplo, do Brasil ao Uruguai. E a cabotagem doméstica, que é dentro do próprio país. Vantagens do modal aquaviário. Grande capacidade de carga. No modal aquaviário, principalmente quando eu falo do transporte envolvendo container, eu consigo levar muito mais carga do que em outros modais. Olha o tanto de coisa que eu consigo carregar num navio que leva containers comparado a um caminhão, por exemplo. Baixo custo de transporte. E esse baixo custo se dá até porque a gente sabe, quanto mais coisas eu levo em uma viagem, menor é o custo. Então olha o tanto de coisa, olha o tanto de material que eu consigo levar numa viagem de navio. Então o custo aqui é muito menor do que em outros modais. Por isso, quando eu tenho que disputar entre o modal aeroviário e o modal aquaviário, quem vai decidir é o tempo. Se eu tenho tempo hábil, se está tranquilo essa carga, eu vou usar o modal aquaviário, que ele demora muito mais, mas o custo é mais baixo. Se eu preciso de urgência nessa carga, eu vou usar o aeroviário, que é muito mais caro, mas que vai fazer o transporte muito mais rápido. Menor taxa de acidentes ou sinistros. É muito mais difícil, comparado a outros modais, por exemplo, o rodoviário, eu ter algum acidente envolvendo o modal aquaviário.
É claro que eu vou ter algum acidente ou algum sinistro, mas a porcentagem é muito menor se comparado a alguns tipos de modais. Vantagem geográfica brasileira. O litoral do Brasil conta com quase 7.500 quilômetros de extensão. Então pra gente esse é um modal muito viável. Então o Brasil ele tem uma vantagem competitiva nesse modal se comparado a outros países. Desvantagens. Baixa velocidade de transportes. Como eu falei, se a questão aqui é tempo, eu não vou usar o modal aquaviário. Uma viagem que num navio pode levar até 40 dias, um avião vai levar 2. Necessidade dos produtos passarem entre portos e alfândegas. Essa burocracia entre portos e alfândegas, que é claro para trazer mais segurança, também deixa o processo muito mais lento, o que implica num maior tempo de carga e descarga. Por isso até a gente vê grandes filas de caminhões esperando lá no Porto de Santos. Necessidade do uso de outro modal. Como eu falei em outros modais, como ferroviário, aeroviário, no aquaviário eu também preciso de outros modais. Por isso eu falei do caminhão chegando para carregar ou descarregar. Eu vou ter a carga ali, mas eu preciso usar outro modal para levar até meu cliente final. Então mesmo que chegue meu produto, eu preciso colocar ele num caminhão para levar até meu cliente final. É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E se você tem alguma dica de conteúdo que você quer ver aqui, não esquece de deixar aqui no comentário. E é claro, não esqueça do clássico, se inscreva no canal. Até a próxima!